sermos mais caridosos, mais amorosos, mais cordatos, mais paz neste período de Natal. Isto é uma realidade. Se a gente fazer um esforço de nos analisarmos, a gente vai notar isso. Essas bênçãos maiores na tentativa de que nós possamos lembrar de Jesus todos os dias de nossa vida. Mas, trazendo o tema para nós, e quando que Jesus nasceu? Será que é realmente no dia 25 de dezembro? 25 de dezembro do ano 1? Será que é isso? É claro que a gente tem certeza de que não é. O 25 de dezembro não é a data que nasceu Jesus, claro. Várias razões isso acontece. Ou seja, Jesus, ninguém sabe quando nasceu. Nenhum dos evangelistas afirma isso, nem nos evangelhos canônicos, nem nos chamados evangelhos apócrifos. E nenhum desses livros afirma que Jesus nasceu na data tal ou em qual. Eu vi um estudo, né, chegar a essa conclusão, né? Porque lá nos evangelhos canônicos e também em alguns dos apóstolos, especialmente nos evangelhos de Pedro, fala o seguinte: quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas à noite, no campo. Olha, no hemisfério norte, Não estava frio. exato, no hemisfério norte, o inverno começa no dia 21 de dezembro. O inverno começa no 21 de dezembro. O outono termina e o inverno começa. Então é uma noite geladíssima, gelada mesmo. Como é que eles vão ficar no campo lá pastoreando as ovelhas? Nessa época, os costumes da época, as ovelhas são recolhidas ao retiro, não são soltas no pasto. Aliás, tem gelo nos pastos, não tem nem coisa para comer. Então, é difícil imaginar que Jesus tenha nascido no dia 25, e é uma época de frio totalmente, né, no hemisfério norte. Né? Okay. Jesus nasceu foi no hemisfério norte. No hemisfério sul não tem nascimento de Jesus. Ou seja, local de nascimento, aqui é a Judéia, está no hemisfério norte. Está no hemisfério norte. Portanto, não podemos entender que os pastores estavam no campo sob o frio. Não tinha jeito, né? E, por outro lado, Jesus nasceu, como é relatado, numa estrebaria. Nessa época do ano, nas estrebarias estavam lotadas de animais, não tinha espaço para mais nada, por causa do frio. Mesmo porque não só os animais de pastoreio, as ovelhas, os cavalos, e dos visitantes, porque o Belém estava sendo visitado por todos os que nasceram lá para o recenseamento. Decretado pelo César, o imperador romano. Jesus nasceu em Belém. José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém para isso, para serem recenseados, ou seja, registrar a sua presença. Olha aí, o Império Romano dominava a Judéia com muita mão de ferro, porque os judeus eram realmente pessoas que não gostavam de se submeter ao domínio e rebelavam com facilidade. Então, se Augusto queria pacificar aquela região, se decretasse o recenseamento no período de frio intenso, ele estava obrigando, ou seja, dando oportunidade para os judeus se rebelarem ainda mais contra as ordens dele. Não vou viajar nesse período de nevasca, de frio, não iam viajar mesmo. Então, provavelmente,
é mais ou menos outubro, alguns afirmam, outono ou verão, a época de nascimento de Jesus. Mas não se faz, não se tem essa certeza, essas condições de afirmar isso, porque não existe nenhum registro histórico que Jesus existia. A história não conseguiu provar isso. Por quê? Jesus foi um homem do povo, homem simples, nasceu como qualquer pessoa do povo. Ora, só era digno de registro histórico aquelas pessoas que tinham uma ascendência sociopolítica grande. Os nobres. Só. O povão, a plebe, não tinha registro de nascimento, ou seja, ainda mais história do nascimento de uma pessoa comum do povo. Não existe essa possibilidade lá na terra. Portanto, nascimento de Jesus, ninguém sabe quando. Houve um estudo da seguinte maneira, por cálculos de computadores, aí, de que João Batista ter nascido em março. Por vários cálculos que fizeram desde Adão até chegar à época de Jesus, que João Batista tenha nascido em março. Como Jesus é 6 meses mais velho, mais novo do que João Batista, então é provável que tenha sido em setembro o nascimento de Jesus. Época de outono. Outono, o tempo está gostoso, o campo está florido. Então, há realmente condições dos rebanhos serem levados para o pastoreio. Ficaram lá semanas inteiras, comendo lá a natureza. Né? Então, esses estudos falam isso. Por outro lado, também falam que é possível que Jesus tenha nascido mais ou menos no verão, por causa da Páscoa dos judeus serem mais ou menos nessa época. Portanto, nenhum cientista e nenhum evangelista conseguiu dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Então, por quê? Por que comemorar no dia 25 de dezembro? Bom, naquela época havia os festejos terminando o outono e começa o inverno. Outono é a colheita. Então, abundância de alimentos, fartura por todo lado. E vai entrar no período em que ninguém consegue sair de casa mais. Tem que ficar só dentro de casa mesmo. É o inverno rigoroso. Então, a passagem de uma estação para outra era comemorada, do outono para o inverno, era comemorada em grandes festas. As festas pagãs, né? As festas do chamado solstício de inverno. Porque terminou o outono cheio de fartura, colheita de grãos, frutas e tudo mais. Então vamos festejar. Abundância de alimentos. Então, os chamados solstícios de inverno eram comemorados com muita comida e bebida. Ficavam uma semana inteira em festejos. Isto, na região do Oriente, isto era muito comum. Os romanos, nessa época, começavam também a festejar as chamadas Saturnálias, ou seja, as festas ao deus Saturno, que era o deus da abundância de alimentos. Então, era festejado também nessa época. Também do mesmo jeito, com muita bebida, muita comida, muita festa, música por todo lado, também era uma semana de festejos também. Bom, então os bispos católicos, com a cristianização da Roma, que elegeu a doutrina católica, ou seja, o cristianismo como a sua religião oficial, deixando os deuses
pagãos, né, para realmente, graças ao decreto do imperador, fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do Estado. Mas o povo continuava festejando as Saturnálias, os solstícios de inverno, com os festejos pagãos continuavam. Então, um bispo, mais ou menos no terceiro, quarto século, começou a fazer a mudança de, ao invés de festas pagãs, vamos comemorar o nascimento de Jesus. Nessa época, e a substituição das festas pagãs pelas festividades que a igreja nascente estava implantando. Mais ou menos no século terceiro para o quarto século, por aí, e que começou a ser comemorado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Até então, o nascimento de Jesus era comemorado por quem quisesse, na época que quisesse. Não tinha um período oficial do nascimento de Jesus. Porém, não foi fácil, gastaram-se mais ou menos 2 séculos para que oficialmente, ou seja, o povo aceitasse essa mudança. A consolidação de Natal no dia 25 de dezembro, que era o centro das festas pagãs, o dia central das festas pagãs, começava no dia 20 e ia até o final do ano. Gastaram-se 2 séculos para realmente que o povo aceitasse isto como uma atividade cristã. Como uma atividade cristã, portanto, oficialmente, somente no século VI é que houve implantação definitiva. O Natal, o nascimento de Jesus, comemorado nessa época que é considerado o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Bom, mas essas festividades, como a conhecemos hoje, demorou bastante, né? Era celebrado o nascimento de Jesus apenas como um evento religioso, não um evento de realmente como nós a conhecemos hoje. Ora, daí a fazer o Natal comemorando o nascimento de Jesus, ou seja, um evento cristão católico, da Igreja Católica, até chegar a, junto com isso, comer o pão que Jesus distribuiu. Aí, do pão começou os complementos do pão, né? Dos complementos do pão, ao invés de beber aquele vinho adocicado que era da ceia, começou a beber os outros vinhos. Quer dizer, a festa voltou como era praticada nos tempos pagãos, com muita comilança e bebedeira. Isso mais ou menos pelo século XII, por aí, isso já estava, ou seja, já tinha retornado às festanças novamente. E como nós conhecemos hoje, o Natal, ele é mais uma festa pagã do que uma festa católica, é uma festa religiosa, né? Pois o grande aniversariante é esquecido. Verdade. Né? O aniversariante da noite é esquecido, não lembra dele. Né? As pessoas começam a comer e beber lá pelas 8 horas da noite, vai parar no outro dia. Passou a meia-noite, que é chamada, ou a hora sagrada do nascimento, que nem aniversariante, ninguém lembra dele. Né? Infelizmente, isso acontece. Mais ou menos no século XVIII, no século VIII, por aí, havia um bispo. O bispo nasceu na Turquia, mas ele naquela região do Oriente, depois até Roma, ele viveu, o bispo chamado Nicolau. Nicolau tinha um prazer imenso. Nessa época das festas natalinas, que já estava estabelecido, ele saía distribuindo os presentes para as crianças. As crianças carentes, aquelas pessoas que estavam na rua, ele com os seus assistentes saía distribuindo os presentes de comida, de brinquedo, de roupa, de calçado, enfim, o que era necessário, o que tinha para ser distribuído. Nicolau
ele ficou conhecido na igreja como São Nicolau. Né? E para os países nórdicos é Santa Claus. Né? O carro Santa Claus é a mesma coisa São Nicolau. É interessante que o São Nicolau, ou seja, o Nicolau era um bispo já velho nessa época, tinha os seus cabelos compridos, brancos, barba branca, do mesmo jeitinho do nosso Papai Noel, que é chamado hoje. Né? Mas aquela visão, ou seja, aquela ideia de Papai Noel de verdade, que tem sua sede lá no Polo Norte, saiu lá nos países nórdicos, né? Inglaterra, Islândia e os países, né? Noruega e tudo mais. E o local de morada do Papai Noel, ou do Santa Claus, era o norte, Polo Norte. São lendas. Lapônia, né? Lapônia, né? São lendas que foram acrescentando. Né? Mas até mais ou menos meados do século XIX, Papai Noel era, ou seja, o Santa Claus era o velho, barba branca, vai de roupa vermelha, de roupa verde. Ele tinha aquela roupa dele, era verde, não era vermelho igual hoje não. Era roupa verde ou então marrom. Um elfo. Como os elfos. Né? Mas aí, em 1880, por aí, um desenhista não gostou daqueles, né? Aqueles trajes. Ele foi convidado, ou seja, foi contratado para fazer propagandas natalinas. Aí ele inventou o Papai Noel de roupa vermelha e cinto preto, né? Que é aquele gorro, né? Vermelho. Isso aconteceu em 1886, por aí. Aí em 1930, a Coca-Cola pegou isso, essa figura, e aí fez a divulgação no mundo inteiro. A Coca-Cola é um dos responsáveis pela divulgação do Papai Noel de casaco vermelho, preto com aquele gorro vermelho, né? Botas também. Essa figura caracterizada foi a Coca-Cola que fez isso aí. Né? Era muito antiga essa Coca-Cola. Né? Então veja só, Natal, ou seja, Jesus nasceu. Quando? Não sabemos. O importante, aqueles primórdios da comemoração natalina, o importante é conscientizar, assim, os bispos, o Papa fez, conscientizar a população de que Jesus nasceu para todos nós, trazendo amor. Então ele nasce para a gente quando nós dedicamos amor às pessoas. Quando nós damos amor às pessoas, Jesus está nascendo dentro de nós, ou na nossa vida, na vida em que estamos, a família com a qual estamos ali trabalhando. Então Jesus nasce todos os dias, para cada um de nós. Esta época, que eram as chamadas solstícios de inverno, o sol, 21 de dezembro no hemisfério norte, é o menor dia do ano. O dia em que o sol nasceu e já começou a entrar, ou seja, já é o poente. É o menor dia do ano. Né? Para nós é o maior, né? Aqui no hemisfério sul, o maior dia do ano é o 21 de dezembro. Para nós, o menor dia do ano, para nós, é o 21 de junho. 21 ou 22 é o menor dia do ano. Né? O dia mais curto, a noite mais longa. Né? Quando o solstício de inverno, o dia mais longo, então onde o sol aparece com bastante nitidez e demora mais tempo. O sol é o símbolo de Jesus. Espalha a sua luminosidade por todo o planeta. Nasce realmente distribuindo luz para que nós possamos encontrar o nosso caminho. Esse símbolo também foi utilizado pela igreja nascente. Vamos fazer apenas uma recordação aqui, olha só. Jesus nasceu no ano 1 da era cristã,
Na verdade, não é exatamente no ano 1, né? Parece que teve um erro nos cálculos gregorianos, né? E Jesus não, ou seja, o ano Domini não é exatamente no ano 1. 6 anos de diferença entre o nascimento de Jesus e os calendários gregorianos adotados por a igreja. Né? Bom, do nascimento de Jesus até os 30 anos, pouco se sabe. Né? Pouco se sabe. Os evangelhos canônicos referem que Jesus nasceu, então aquele episódio de ida para o Egito, né? Fugindo da perseguição de Herodes, aquele episódio é referido quando ele tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, ele retorna para a Palestina. Daí é referido, lembrando, ou seja, Jesus só quando ele tinha 12 anos, ele chegou ao templo, porque todo filho nessa época tem que fazer, né, o seu batizado oficial, né, com a festa própria da mudança de garoto para realmente homem. Né? Essa festa é comemorada com os judeus aos 12 anos. Então, a apresentação de Jesus do templo, 12 anos, né? Depois solenemente aos 30 anos, quando ele começa a pregação. Então, esse período inteiro de Jesus, ninguém sabe o que ele fez, para onde andou ou o que aconteceu. Os evangelhos canônicos são os oficiais, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são a base de todo o ensino do cristianismo. Mas existem uma série de outros evangelhos que foram considerados apócrifos, ou seja, mais ou menos do século IV ao V, por aí, foram cortados esses outros que não estavam trazendo informações que a igreja queria que fosse. Condizente com o caminho que alguns evangelhos, por exemplo, o evangelho de Pedro fala em coisas que a igreja botou, não sei, o evangelho de Tomé também é a mesma coisa. Então, aquilo que a igreja achou, não, isso aqui não serve para nós, isso aqui não serve para nós, a igreja. Então, vamos deixar de lado. E sobraram só 4. Mas nós temos mais ou menos de uns 30 apócrifos, chamados apócrifos. Muitos deles foram achados em 1945, na região de Qumran, quando aquela descoberta de uma grande quantidade de papiros, de blocos de estudos numa caverna. São os chamados evangelhos do Mar Morto. Muitos deles vieram confirmando muitas informações dos evangelhos apócrifos que a igreja tinha jogado fora, ou seja, delegado como anticristão. Nesses evangelhos todos falam o seguinte, que Jesus trabalhou com o Pai constantemente, né? Ele tinha mais 6 irmãos, são 4 homens e 2 mulheres. Ele era o primogênito, ele era o mais velho dos irmãos. Como ele era o mais velho, ele tinha a primogenitura, ou seja, a herança paterna era dele. Então ele tinha que seguir os passos do pai. José era carpinteiro, era mestre de obra, ou seja, era um homem que fazia construções de madeira e alvenaria, fazia isso. Quando Jesus tinha 14 anos, um acidente numa obra em que o José estava sendo mestre de obra, um acidente com o José, e José morreu. Quando Jesus tinha 14 anos, um acidente matou o pai dele. Ora, uma família de mais 6 irmãos, mais a mãe, então mais 7 pessoas, era de responsabilidade do primogênito. Ele tinha que dar conta do recado. Né? Então ele assumiu a chefia da família aos 14 anos. Trabalhou bastante
E o primogênito, obrigatoriamente, tem que auxiliar os irmãos até que todos estejam casados, constituindo família. Isto é da lei. Né? Então, a filho caçula, o irmão caçula dele era a mulher, era a Ruth era a caçula. Ela casou-se quando Jesus tinha 30 anos. Então, quando ele falou aquelas palavras, agora vou cuidar das coisas de meu pai. Lá no casamento, lá onde ele transformou água em vinho. Agora eu vou cuidar das coisas de meu pai. Até aquele momento ele não tinha feito nada. Quando a mãe dele pediu para ele fazer o vinho lá, né? Ele falou, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas aí, por insistência da mãe, então ele fez o milagre da transformação. Água e vinho. Aí ele falou, então agora não tem mais jeito. Agora vou cuidar das coisas de meu pai. Só para entender, quando ele se refere a esse pai, seria o pai material, José, ou não, o pai? Pai, Deus. É. Eu vou cuidar das coisas do meu pai. Então não seria das coisas de José. Não, porque o José já tinha cumprido a missão dele para com a família terrena. E ele estava tutelado por José até o dia que José desencarnou, não é Exatamente. isso? Mas sempre referenciando a Deus como pai. Agora, daí para frente, é o pai, quando ele se refere pais, daí para frente, pai sempre é Deus. E se a partir dos 6 anos de idade, não se sabe nada da vida de Jesus até os 30? Não se sabe nada. Como é que se sabe? É evangelho da Porque Apócrifa. quando ele tinha então seus 13, 14 anos, o José, o pai dele, morreu e ele foi cuidar da família. Os Eu evangelhos, nunca vi essa passagem. os evangelhos apócrifos e os escritos do Mar Morto referem a isso. Não há oficialidade disso porque os evangelhos apócrifos e os escritos do Mar Morto, a igreja não marcou isso como evangelhos. Isso não está escrito. Eu tenho o Evangelho de Tomé, de Maria, deve ter mais um outro lá, que me lembro agora. Eu não estou lembrando dessa passagem. Se você entrar nos sites em que possa ir aos manuscritos de Mar Morto, que está distribuído entre Israel, Holanda, Inglaterra e parece que Harvard também. Os estudos dos escritos de Mar Morto estão distribuídos nessas universidades. Obrigado. Aí é possível você conseguir essas informações todas. Obrigado. Então, são informações que estão nestes manuscritos. Agora, aquela velha questão. Esses manuscritos são oficiais, ou seja, são fidedignos, ou apenas escrituras de mentes que estavam apenas imaginando? Como é que vamos saber? Não se sabe, não se tem possibilidade. Nós temos os poetas hoje como temos antigamente. Os escritores de hoje como antigamente. Os escritores de hoje escrevem tudo fantasia mental, né? Fantasia da sua cabeça, não é isso? Naquela época também existiam os escritores assim. Então esses escritos do Mar Morto podem ser fantasias de escritores da época. Fantasiando como é que seria Jesus. Por exemplo, uma das fantasias e que até hoje gera muita polêmica, Jesus foi casado ou não? Nesses escritos, e alguns teólogos afirmam, naquela época, para alguém assumir uma tribuna e ler um texto do Evangelho, ele tinha que ser casado, pai de família. Solteiro não tinha vez de entrar na sinagoga, pegar um dos documentos antigos, Os papiros. papiros da Torá, e ler e discutir.
Então há uma polêmica tremenda sobre isso, né? Que Jesus foi casado ou não casado. Agora, tem importância isso para nós? Jesus casado ou não casado? Para nós não há nenhuma importância. Para nós o que importa é o ensino que ele nos deixou. É isso? É os conceitos que ele trouxe para nós, mudando completamente a visão humana. Pois até então, a visão sociopolítica religiosa da época era sempre uma só. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você fez o mal, eu tenho direito de vingança. Esse é direito meu, né? Na época. Aí Jesus chegou e falou nada disso. Se alguém bater na sua face, tem a outra. Ou seja, é o reverso da moeda. Perdoe o seu inimigo. Se alguém lhe ofende, perdoe. Ora, isso é algo que não era aceito, era covardia. Era realmente algo que a sociedade não aceitava. Por isso ele era um incompreendido. Porque ele realmente revolucionou, pode dizer, no conceito da época, se a gente estivesse lá, se fosse lá um dirigente, ele falava, você era um comunista, né? Um dos piores guerrilheiros terroristas, tá? Porque ele bagunçou com a sociedade, completamente. Na verdade, na época que Jesus apareceu, havia muitos messias. Alguém se arvorava de ser o Messias, apenas daqueles messias guerreiros. Ou seja, que queria libertar os judeus do poderio romano. Então, havia muitos messias na época. Então, o povo começou a perceber, olha, esse aí deve ser mais um dos messias que está aparecendo por aí. Por isso ele não foi acreditado por todo o povo judeu. Somente aqueles que tinham um vislumbre maior daquilo que ele falava, começavam a compreender um pouco melhor aquilo que ele estava querendo dizer. Pois ele, em momento algum, disse que iria libertar os judeus das garras romanas. Ele iria libertar a humanidade das garras daquele conceito arraigado de que nós podemos e devemos julgar a pessoa de acordo com aquilo que ela faz conosco. Matar ou não. Por exemplo, aquele episódio da mulher adúltera. Até hoje a gente fica assim preocupado em discutir isso. Por quê? A lei mosaica falava o seguinte: se uma mulher e um homem for pego em adultério, o que fazer com eles? Todos os dois deveriam ser apedrejados. Os dois. Estava no Deuteronômio. No entanto, naquele episódio era só uma mulher. Cadê o homem com a qual ela estava praticando adultério? Então, aí alguns filósofos levantam a questão. Adultério não é apenas a traição matrimonial. Adultério, na época, era qualquer coisa que você falava contrário àquilo que estava nos papiros hebraicos, na Torá. Tudo que você fizesse e falasse contrário àquilo que está lá nos papiros hebreus antigos, da lei de Moisés, era adultério. Porque adultério significa traição. De qualquer sentido. Qualquer sentido, ou seja, qualquer adulteração, não é traição. Adulteração Mudança de alguma coisa. Adulterar alguma coisa. Então, afirmam alguns teólogos que não está escrito nos evangelhos, nenhum dos evangelhos fala isso. Que aquela mulher foi pega na porta do templo, pregando o ensino de Jesus. Na porta do templo.
O que não era permitido, Não era permitido, ainda mais mulher. com certeza. Ainda mais mulher. Hã? Mulher era realmente algo que não se concebia, em hipótese alguma, fazer pregação religiosa. De jeito nenhum. Ainda continua no Exato. Então, alguns teólogos afirmam isso, que aquela mulher, o adultério que se referia a Jesus, era algo que falavam da doutrina dele. Como o pessoal tinha medo dele, tinha medo porque Jesus fazia milagres, ele curava cego, então era uma pessoa mágica, mágico. Então era temerário. Outros espíritos poderiam ter influenciado para nascer uma nova moral na sociedade. Sim, nessa época? Não tem dúvida que naquela época os espíritos que assessoravam Jesus estavam fazendo... Influenciaram nesse aspecto. Exatamente. Então, quando Jesus estava junto com aquela mulher, falou, quem tiver sem pecado atire a primeira pedra, então ele foi escrevendo lá embaixo, falava o que ele estava escrevendo, ele estava desenhando na areia. Ninguém teve coragem. Ninguém teve coragem. Não é porque alguém refletiu, eu pequei, então não vou jogar. Então, não, ninguém pensou isso não. De acordo com alguns teólogos. Eles tinham medo porque Jesus estava ali, aquele homem milagroso, aquele homem que era mágico, na visão popular. Então cada um foi saindo de perto. Enfim, Jesus era uma figura enigmática na época. Só começamos a compreender depois que ele morreu. E assim mesmo, é um grupo pequeno de pessoas que começou a fazer isso. Pequeno grupo. Os próprios apóstolos, quando Jesus foi preso, eles se dispersaram. Só depois de algum tempo é que começaram a refletir. Vamos juntar. Vamos começar o trabalho. Pedro juntou o pessoal e um dos irmãos de Jesus, que era o Tiago. Tiago era o segundo irmão de Jesus, coordenou a Casa do Caminho, que foi o núcleo cristão primitivo. Tiago foi o chamado Tiago Justo, foi o continuador da obra de Jesus, dentro dos judeus. Para os apóstolos, o ensino de Jesus devia ficar só com os judeus. Tiago teve brigas homéricas com Paulo. Graças a Paulo, é que o cristianismo se difundiu por todo o Oriente. E aí chegou aqui a nós. Então coincide com a entrada de Damasco nessa época. Damasco foi realmente o marco inicial da difusão mundial do Evangelho. Porque se não fosse Paulo, o Evangelho de Jesus estava circunscrito aos judeus. Realmente aquele Oriente pequeno lá. Mas Paulo fez realmente a abertura. Por isso, Paulo e Tiago tiveram brigas homéricas. Está lá no Atos dos Apóstolos, né? Isso os evangelhos falam. Por causa disso. Por causa disso. Paulo divulgando para todo mundo e o Tiago coordenando lá em Jerusalém que o que o Paulo estava fazendo era uma heresia. Fazer pregação para os gentios. Não podia ser feito. Mas aí, depois da segunda tentativa de apaziguar, Pedro foi o que tentou juntar Tiago e Paulo para os dois fazerem a paz, ou seja, trabalharem juntos. Até o dia em que Paulo foi preso, Tiago não batia bem com ele não. Mas aí, quando compreenderam que o Evangelho era algo mundial, não era só de um povo, era de humanidade inteira, começou a divulgação. A doutrina cristã cresceu, e aí passou de perseguida a perseguidor, não é isso? O Roque Jacinto tem um livrinho pequenino, que ele fala o seguinte, olha, os cristãos primitivos, até o terceiro século, eram massacrados mesmo. Massacrados. Terceiro e quarto século,
pelos romanos, massacrados. Morriam de todo tipo de morte horrível para tentar acabar com aquela seita. Mas acontece que os romanos queriam acabar com essa seita, não era porque era da Judéia, não. É porque a seita estava esvaziando os cofres dos deuses romanos. Então é uma situação econômica, né? Não podemos deixar essa seita cristã crescer porque os nossos templos vão esvaziar. Aí começou a perseguição séria contra os cristãos. Até mais ou menos no 3º, 4º século, quando tornou-se a religião oficial do Estado. E aí começou a hegemonia da doutrina da Igreja Católica, até culminar com os disparates da Idade Média. Então, Roque Jacinto fala o seguinte, olha, os espíritos das trevas tentou de todo jeito acabar com o cristianismo, não é isso? Foi todo jeito, tentando acabar. Aí viu que não conseguia. Então se a gente não consegue, então vamos aliar a eles. Então, começou a aliar-se os espíritos das trevas, aliar-se aos católicos, aos cristãos. Porque os cristãos foram ganhando terreno, riquezas, terras, palácios, foram ganhando. E a riqueza subiu a cabeça. As trevas começaram a colocar, vamos ficar mais rico, poderoso, poder. Poder tem que ter dinheiro, dinheiro traz poder. Então, o enriquecimento foi crescendo tanto que culminou realmente com um domínio muito mais terreno do que espiritual do cristianismo. Até que chega Kardec para desbancar tudo isso. A hegemonia do cristianismo com a igreja, com as igrejas cristãs da época, até que chegou o espiritismo para fazer a mudança desse conceito que está tentando até hoje, essa mudança de conceito de cada um de nós concernente ao Evangelho de Jesus. Então, é algo que nós precisamos lembrar disso. Comemorar o Natal é comemorar Jesus aqui conosco, o ensino que ele fez. Ora, não é só numa época do ano só, mas é preciso de vivenciar isto. É muito bonito a gente ler as mensagens natalinas, as mensagens dos Espíritos sobre o ensino de Jesus. As mensagens cristãs são lindas, mas quando a gente acaba de ler aquelas mensagens, fechamos a Bíblia ou fechamos o livro que estamos ali apreciando e ele fica fechado. Essa é a questão que Jesus queria que as pessoas entendessem. Não é apenas algo fugaz, uma leitura de momento. É preciso colocar aquilo que está lá dentro de nossa vida. Por exemplo, a leitura aqui hoje, que a senhora lê hoje, nesse livro, dessa coleção fantástica de irmã, né? Sim. Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, são livros que trazem meditações. Então, se a gente abre a página, lê a página e coloca fechada, a leitura fica fechada. Não é essa o ensino, ou seja, o apelo de Jesus. Coloque aquilo que você leu da sua vida, diária, lá fora. Não é aqui dentro. Porque aqui dentro nós somos verdadeiros santos, não somos? Somos santos aqui dentro. Ou seja, a gente chega aqui, nós estamos aqui vivenciando uma vida de santo, porque não estamos pensando em mal de ninguém, nós estamos tranquilos, sob a tutela desta egrégora de espíritos que estão conosco. Não somos testados. Aqui não somos testados. Aqui nós estamos realmente num paraíso. Agora, é lá fora. É lá o local. A vivência fora das casas,
Nas casas de oração a gente busca o ensino, instruí-vos. E esse ensino tem que entrar dentro e para lá fora vivenciá-lo, demonstrá-lo. Foi o que Paulo fez. Paulo fez isso. Paulo ficou muitos, 3 ou 4 anos, no deserto, meditando. E não aceitava, de modo algum, ser dependente das pessoas. De jeito nenhum. O que ele fez no exército? Aprendeu a tecer. Fazer tapete para viver. Uma certa época, Lucas, que era médico, de um navio, e o Paulo queria ir de um navio, queria ir de um local para outro e que precisava de ir de navio, porque não tinha jeito de ir por terra. Lucas conhecia Paulo e falou, nós concedemos a passagem para você. Eu falo com o capitão e ele lhe dá a passagem junto conosco. Sem problema, Paulo. Não aceitou. Ele ficou lá na cidade, tecendo e vendendo os seus tapetes até que conseguiu o dinheiro da passagem para ir viajar. Então, no seu trabalho de tecelagem, ele começava a tecer, e as pessoas olhando ele tecer, ele começava a falar. Começava a falar e as pessoas sentavam ali para ouvir o Paulo falar. Falar daquele que ele perseguia. Falar daquele que ele realmente queria destruir. As pessoas ficavam encantadas com a pregação de Paulo. Claro, no final, eles compravam os tapetes do Paulo. Ouvia o Paulo falar e compravam os tapetes. Mas essa é a questão. É a vivência do Evangelho em nós. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Todos os dias. Em nossa casa, em nosso trabalho, na rua, no ônibus, em qualquer lugar que a gente vai, repartições públicas, privadas, nas lojas, nós temos a oportunidade de vivenciar o ensino que ele nos deixou, que se resume a 2 só ensinamentos, só 2. Resume todo o ensino dele em 2 ensinos. Amar a Deus e amar o próximo. Na verdade, João afirma, não é 2, não são 2. É apenas um. Amai-vos. Quando alguém ama o próximo, está amando Deus. Porque o próximo é filho de Deus. Quem ama o filho, ama o Pai. João ensina isso. Amai-vos, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esse é o ensino. Essa questão nossa, amar, quer dizer, não ficar com raiva das pessoas que pisam do seu pé. Não ficar com raiva delas. E o que fazer com elas? Perdoa. Mas eu perdoo, mas tomara que alguém lá na frente dê uns bufetão nessa pessoa para aprender. Perdoa? Não. Isso não é perdão. Realmente, o perdão não é coisa fácil de fazer, não. Mas é algo factível. É algo que nós necessitamos realizar. Porque isso que nós vamos, quem sabe, nossa consciência não é nenhum juiz. Nossa consciência vai dizer, quanto de bem eu já fiz, quanto de perdão eu distribuí. Eu não distribuí ninguém. Pisou no meu calinho, eu revidei na hora. Aí nós teremos que retornar com aquela carga não cumprida, acrescida dos juros e correções monetárias, né? Ou seja, nós voltamos a sofrer. Vamos tentar conservar o Natal aqui dentro, o ano inteirinho. Não só de dia, mas também de noite. Principalmente, por que de noite? Porque é o momento em que nós vamos viajar para os planos espirituais e nós vamos para os locais onde nosso coração fala mais alto, nossos sentimentos.
Então é um exercício diário, né? Dia e noite. Então, muito bem, que Jesus nos permita realmente fazer do Natal permanente em nossas vidas.